Então estamos começando mais um episódio do Singularidade Podcast, episódio 13. E hoje nós vamos continuar o papo da semana passada, né? Pra quem não ouviu, tá disponível ali no SoundCloud, no site, na página do Facebook. Estamos aqui com Thiago Rafael. E aí, galera, beleza? Vamos continuar aquele papo maroto de ética e moral. Beleza. Antônio Ferreira da Silva Neto. Tudo bem, galera? Vamos tirar o estado da exceção. Impossível. Hércules Martelli. Olá, cheguei. Querida, cheguei. Muito bem. Então, recomendamos que você escute o episódio anterior para se atentar aos fatos aí. Sim, porque daí você pode criticar melhor a gente depois. Isso também. Se bem que o povo tá meio pacífico, né? Tá. Ninguém brigou com a gente ainda. Ninguém falou nada, pessoal. Tá estranho isso aí. Ainda não teve nenhum protesto do MBL. Não teve nada, não me chamaram de nada, de petralha, de Então, mandar pra Cuba, nada ainda. Impressionante isso. muito A estranho. gente se sente até sozinho, né? Vamos brincar, gente! Briga com a gente, pô! Vai lá, pode me xingar no Facebook, eu respondo até as 4 horas da manhã, vai, só vai. Então, continuando o raciocínio do episódio anterior, queria falar um pouco do direito penal do inimigo. Seria... Uma pergunta, Sim? eu tô por falar disso. Seria Satã esse inimigo? Quem seria o inimigo? É o Satã na forma jurídica. Ah, beleza. Então, pelo que eu entendi na minha pesquisa, seriam duas formas de justiça, né? Uma para julgar os crimes considerados normais e esse direito penal do inimigo, que seria, sei lá, se enquadraria aí terroristas, membros da máfia, os traficantes. Então... Tipo, pra facção e os cacetes, tipo isso? Olha, o direito penal do inimigo, ele é uma forma de estado de exceção também. Só que focado em excepcionalizar o direito penal e não só o direito penal. O que é tão importante quanto o direito penal para o Estado de Direito, que é o processo penal. E o que seria o direito penal do inimigo? Para facilitar o entendimento do que seria assim no papel, ou, enfim, seria é a mesma estrutura do pensamento, o mesmo raciocínio do estado de exceção. Chama-se direito penal do inimigo porque você, contra aquele inimigo, aquela classe, aquela categoria de pessoas que vai ser então rotulada, vamos dizer assim, como o inimigo, tem determinadas garantias processuais penais ou então até tipos penais específicos. Tipo penal é o que a gente chama de o crime. Descrição do crime. Específicos para aquela classe. E a excepcionalidade está baseada na mesma lógica do estado de exceção, que é o inimigo, por ser o inimigo da sociedade, que põe a sociedade em risco, e etc, para a gente não começar a divagar e passar raiva. Então ele tem que ser tratado como tal. O inimigo, ele não pode ser qualificado como cidadão. O inimigo, ele não é o cidadão. E como ele é nocivo para a sociedade, e como daí ele não tem cidadão, porque ele não se encaixa, ele vai ser tratado como tal, portanto não vai ter suas garantias, ele não tem os seus direitos como um cidadão normal. Além disso, você tem a questão dos tribunais de exceção, né, que poderia ser... Só que isso é totalmente banido pelo direito. Como é que funciona hoje? Para você ser julgado por qualquer coisa, seja matéria civil, penal, trabalhista, existe um princípio que chama o princípio do juiz natural. Esse princípio do juiz natural quer dizer assim, que você só pode ter uma situação jurídica sendo julgada por um juiz pré-existente e pré-definido por lei para julgar determinada causa. Por que isso? Para garantir o princípio da imparcialidade do juiz, para que não ocorra
o fato e depois seja designado um juiz especialmente para julgar aquele caso, que poderia dar margem para todo tipo de atrocidade. E o direito penal do inimigo, basicamente, podemos dizer que é isso. A gente pode dizer assim que numa situação normal, vamos dizer, uma situação de guerra, a gente está sendo invadido, né? O inimigo, que não é cidadão daquela pátria, ele vai ser tratado como tal, entendeu? Como uma ameaça à soberania, uma ameaça, então ele vai ser tratado de maneira diferente. Por isso existe até aquelas convenções de Viena, salvo engano, que é as convenções sobre como tratar prisioneiros de guerra, o que pode, o que não pode, questão de armas, enfim. E é mais ou menos isso. Só que o direito penal do inimigo ele é sempre citado no contexto do estado de exceção. A gente usa mais esse termo não para designar a questão de, tipo, grupos específicos, então vamos aplicar isto a eles, mas para, no contexto do estado de exceção, em como a justiça acaba processando determinados crimes e de determinadas maneiras, que em casos normais, que diferente do que a lei mandaria fazer. E a gente tem alguns exemplos disso, que inclusive eu iria até usar esse exemplo e até ia chamar o tema do direito penal do inimigo quando eu estava falando do estado de exceção e os exemplos que a gente vive dessa excepcionalidade instituída e que hoje está na moda. Até onde isso abre uma brecha para julgar a pessoa usando esse viés aí do direito penal? Para entender isso no Brasil hoje, vou ter que voltar um pouco lá no Carl Schmitt, quando estava falando de estado de exceção. Porque lá no Carl Schmitt ele fala assim, que você tem o Estado com as suas normas. A norma jurídica e o Estado de Direito tornou as pessoas iguais. Formalmente, mais ou menos materialmente, isso é uma outra história. Mas quem desempata essa igualdade, quem pende a balança para um lado, é o poder. Aí nós vamos falar de Foucault. É o poder que vai dizer, olha, a lei está dizendo que é desse jeito, que tem que ser o devido processo legal. Mas aí o poder, naquele momento, pende a balança para um determinado lado. E aí o que a gente estava discutindo no podcast anterior, na primeira parte, em que para ele esse é o verdadeiro poder. Né? Só lembrando que o Carl Schmitt ele foi um teórico do fascismo histórico e que ele inclusive apoiava isso por causa da postura ultraconservadora dele. Ele achava que era necessário que o déspota pudesse excepcionar o direito e exercer o poder verdadeiro para conservar a sociedade, em resumo. E por que seria ruim julgar uma pessoa de uma forma diferente? Teoricamente, a justiça não teria que ser válida para todos de uma forma igualitária? Olha, no papel é. No papel era para ser. No papel o Brasil também é laico. No papel o Brasil é democrático. Pois é. Nem no papel. Assim você acaba com as minhas esperanças. Ele falou, Tiagão, o poder que vai julgar isso, né? E até onde o poder é justo? Cara, o poder é injusto. Porque o poder, ele é de caráter agregador. Então, tipo, quanto mais poder você tem, mais poder você gera. Então, se seu poder se reflete, tipo, em riqueza, você adquire mais poder por ser rico. Riqueza é status. Se você tem influência, é poder, entendeu? Se você tem beleza, é poder. Se você tem amigos, é poder. Se você tem aliados, é poder. Então é difícil uma pessoa... Se a gente colocar tipo numa categoria tipo que tem uma pessoa desprovida de poder e uma pessoa com muito poder. Vou dar um exemplo aqui chulo, mas que todo mundo conhece. E ficou óbvio isso aí.
teve... Quantas pessoas atropelam outras pessoas por dia no Brasil? São várias. Uma porcentagem dessas pessoas não é o demônio. Talvez é um pai de família trabalhando dobrado para colocar comida dentro de casa. Errado? Beleza. Mas daí acontece uma coisa dessa, a justiça vai, beleza, até aí, nenhuma contestação. Mas daí vem o filho do Ike Batista, a 370 por hora, com o carro dele que vale 500 mil. No outro dia tá solto, tá de boa. Tipo, daí, tipo... O Carly Filho, lá em Curitiba, que também matou um pessoal, né? E Sim. tá aí bonitinho. Vai sendo julgado, mas daí ele usa todos os artifícios e as influências dele na justiça. O filho da desembargadora no Mato Grosso, que foi pego com 0,5 tonelada de maconha, vocês ouviram essa? Do Aí helicóptero, né? Não, esse foi no Mato Grosso, o filho de uma desembargadora, que ele foi pego transportando 0,5 tonelada de maconha. Ele foi preso naturalmente num primeiro momento. Aí, durante o plantão judicial, na madrugada, a mãe dele fez um ziriguidum lá e o juiz plantonista deu um habeas corpus para ele e mandou soltar ele. Depois, ele foi internado numa clínica para problemas psicológicos e tal. Aí eu te pergunto, se fosse um preto pobre com 500 quilos de maconha, isso não é exceção? O próprio senhor Aécio Neves, digníssimo Aécio Neves, né? Isso não é 2 exceção? milhões e... Vão matar, se não der certo, vão matar. E tá solto. Isso é poder, cara. Isso, Não, o poder desempata. O poder dois desempata. pesos, 2 medidas, não tem essa. Veja bem, o Eunício Oliveira, ele foi preso, o STF mandou prender ele era senador, porque ele foi pego tramando obstrução de justiça. Ele estava combinando de que não sei quem ia fugir, não sei se eu não lembro mais exatamente quem. Foi preso. Foi esse crime, tramando obstrução de justiça. Não pesavam outras acusações naquele momento contra ele em flagrante delito, né, igual esse. O Aécio, mesma história. Senador da República, tal. Foi pego negociando 2 milhões, a mala do dinheiro foi entregue. No fim da conversa gravada, ele ainda diz que poderia matar o mensageiro para fazer uma queima de arquivo. Tá aí. Uma manobra política para não ser jogado pelo Supremo, né? E sim ser julgado por aqueles que, grande maioria, tem rabo preso e com certeza fariam uma votação camarada, até porque ele tá aí, o resultado a gente já viu. O próprio Temer, né? Teve a gravação dele lá Isso é poder. E ficou por isso. Por isso, porque é do interesse. Por exemplo, você liga a Globo News. Dá vontade de vomitar, porque você vê, olha lá, eles estão falando assim. Eles estão discutindo as reformas que são primordiais, as reformas são fundamentais, que senão, né, comerciais nos senão o mundo vai acabar. Se não fizer essas reformas, o mundo vai acabar. Aí, em algum momento, a hora que chega no Temer, todo mundo se constrange, e aí eles falam, o Temer é uma desgraça, né? Mas pelo menos as reformas tem que manter, não sei o quê. Aí eles começaram a discutir caso o Temer venha cair. Sabe qual que era a preocupação deles? Caso o Temer caia, não tem problema ele cair, mas tem que manter a equipe econômica. Liga na Globo News e vê. Eu posso traduzir? Só vai mudar o delegado, mas o cacetete é o mesmo. Por aí, meu amigo. Bem por aí. Então, mas para tentar responder a sua pergunta lá, o problema do Tribunal de Exceção e do direito penal do inimigo, de você não ser julgado por um juiz previamente escolhido, é que não vai ter parcialidade. Se for o bandido brother, filho da desembargadora, eles vão botar um brother para julgar. Eles vão botar um camarada. Eles vão botar o Gilmar Mendes. Agora, se for o inimigo, entendeu? Eles vão botar o cara mais carrasco que tiver possível para julgar. Qual é o nome daquele juiz mesmo? Esqueci. Morro. Murro. Murro. É isso aí mesmo. Mouro. Pois é. Mouranga? Tá invadindo ali, ó, o mundo jurídico da justiça. E não tem nenhuma ordem que deixaria essa força imparcial, por exemplo, no caso dos julgamentos?
Já que a gente tá falando do nosso... Tipo Aonde a ética. onde entra a ética nisso? Tipo a ética, ia fazer isso. Né? Então, eu A gente vê até... como é utópica nesse aspecto. Eu até tinha pensado nisso hoje, mas eu não pensei quando isso encaixar, mas agora vai. Eu vou dar um exemplo de como aconteceu. Primeiro eu vou explicar a parte teórica. O devido processo legal, que eu já falei algumas vezes aqui, ele implica que dentro do processo tem que ser seguidas regras pré-estabelecidas, que tem que ter contraditório, ampla defesa, etc. E uma das coisas é que você tem que ter chance de recurso. Porque, em primeiro lugar, o juiz que vai te julgar, via de regra, ele é singular, ele é uma pessoa. Em primeiro lugar, a pessoa ele é humano, ele não é infalível, né? Ele pode errar. Ele tem a carga emocional e ideológica dele, que a gente não se engana com isso. Que embora a gente na faculdade fale do juiz imparcial, mas em nenhum momento é esquecido lá nos manuais de direito que, embora ele tenha a carga psicológica e ideológica dele, ele tem que fazer o melhor possível dentro de determinadas balizas, que são normas jurídicas, que essas normas tentam forçar ele a ser justo, com uma série de garantias. Uma das garantias da justiça, que você vai ter uma decisão justa para o teu caso, é a garantia do recurso, que é justamente para você corrigir erros e... enfim. E tem umas outras coisinhas também, mas não cabe. Mas basicamente é isso. Agora vamos pegar um exemplo da realidade. O ano passado, o Sérgio Moro divulgou lá a conversa da Dilma com o Lula, né? Foi o ano passado já? Eu acho que foi o ano retrasado, não foi? Foi? Foi em 2015 isso aí, não foi? Será? Eu acho que... Parece... Não. Bom, não lembro. A gente não tem certeza. O que aconteceu? Tem vários absurdos aí, jurídicos. Primeiro, que a lei do grampo diz que o objeto do grampo, quem está sendo grampeado e as gravações, se for constatado que naquela gravação, naquela conversa, não tem nada de ilícito, que não tem nada com chama relevância penal, aquilo tem que ser destruído, porque o grampo fere o direito da intimidade da pessoa, a violabilidade das comunicações, que tudo isso é direito fundamental. Então isso tem que ser destruído, a lei é claríssima. E não pode ser divulgado. Tanto não pode ser divulgado que tem que ser destruído. Entendeu? Aí o que ele fez? Ele pegou lá a conversa do cara com a outra, e o cara é o quê? É um réu. Você acha que ele tá contente com o processo? Você acha que algum réu no mundo tá contente? Não tá. Aí o que ele falou no telefone a respeito do processo? Abobrinha. Falou, xingou e não sei o quê. Tinha algum crime na conversa? Não tinha. Ele tava resmungando. Tá assim, puto. Tá putão, o cara tava bravo, ué. Reclamando da vida. Você tava putíssimo. Ué. Outro dia xingaram o Jucá no voo lá, todo mundo sabe que ele é bandido. Só que ele, mesmo o bandido, sabendo que ele tava sendo xingado justamente, vamos pôr umas aspas aí, ele tava puto. Quer dizer, o ser humano fica bravo, né, quando ele tá contrariado. Enfim, ele tava sendo processado, tava bravo, não tinha crime ali, no caso o Lula. Na conversa, tá? Sem entrar no mérito se ele era culpado ou não. Mas naquela conversa, tinha relevância ali pra investigação? Nada, não tinha nada ali, era uma conversa trivial. Depois teve a conversa dele com a mulher dele, que foi divulgada. Conversa dele com o cara lá do Rio de Janeiro, que também foi divulgada. E não poderia. A lei diz, não pode divulgar. Aí ele vai e faz o quê? Divulga. Beleza. O que aconteceu em seguida? O STF vendo aquilo, e como era óbvio, e a comunidade jurídica percebendo aí o estado de exceção e o direito penal do inimigo, porque contra o inimigo as regras se excepcionam, porque ele, por ser inimigo, ele não é cidadão, portanto ele não detém os direitos. Ele não tem os direitos do cidadão comum, cidadão de bens. O STF foi o meu companheiro Moro. Você fez caquinha. Como dizia o Huawei, ele tá cagando no pau. Foi mal. Gil Brother Huawei, tá aí. Estação. Só que aí o Moro se viu na seguinte situação. Ele viu que juridicamente era óbvio e a comunidade jurídica
Até o pessoal que era contra o Lula, inclusive, mas os juristas sérios, todo mundo saiu e falou, meu, isso aí foi um absurdo sem tamanho. Ele fez uma coisa oposta do que a lei diz. É para fazer assim, não, vou fazer o contrário. Aí o STF foi e puxou a orelha dele. E aí o que ele fez? Se vendo até possivelmente de tomar um processo no Conselho Nacional de Justiça e levar uns fumos, ele mandou uma carta pro STF, o Moro, pedindo desculpa, que lamentava o equívoco e pedindo desculpa pro STF. Porque o próprio STF meteu o pau. Só que eu tinha falado do quê? Devido ao processo legal e recurso, né? Que é uma das garantias. Então, o que você faz? Ele fez a caca, o juiz faz a caca, você entra com recurso para consertar. Ele entrou com recurso. Aí nós vamos falar de poder, aí nós vamos falar de exceção, nós vamos falar... Aí é o Carl Schmitt vivo, dizendo que a lei é igual, mas o poder desempata. E o direito penal do inimigo. O que aconteceu? Quem julgava o recurso dele era o TRF. O TRF da 4ª Região, que fica lá a sede em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O que eles fizeram? Eles estavam diante de uma sinuca violenta. Por quê? Como o Moro estava sendo endeusado e tinha toda uma força da mídia por trás dele, ia ficar muito ruim para eles. Eles iam sofrer muita pressão e linchamento público se eles chamassem a atenção do Moro, se eles dessem um tapinha na mão dele, né? Se eles dessem um fumo nele. Por outro lado, aquilo era um absurdo jurídico que saltava aos olhos. Então eles estavam nesse dilema. Aí sabe o que eles fizeram? O acórdão saiu no seguinte sentido. Acórdão é o nome que se dá para a sentença do recurso. É uma sentença. Aí no acórdão os caras lá disseram o seguinte, em resumo. Olha, poder fazer isso não pode. Por quê? Porque você tenta a garantia... Porque, em primeiro lugar, porque a lei fala, né? Ipsis literis. Fala assim, ó, é assim, não faça isso. Nunca, jamais. Em segundo lugar, a lei fala disso porque tem o direito fundamental da privacidade, da intimidade, o sigilo e a inviolabilidade das telecomunicações, etc. Então isso é um absurdo completo, não pode fazer. Mas... como este é um caso excepcional, nesse caso pode. Então eles tiveram a pachorra de invocar estado de exceção para dizer que como esse é um caso excepcional, cara, isso tudo que eu tô te falando tá por escrito, tá? Isso é verificável. Os processos são públicos, você pode entrar nos acordos, pode consultar tudo isso que eu tô falando. Não é conversa de Facebook, não é conversa de MBL, de meme de internet. Isso tudo é verificável. Pesquisar. Só pesquisar que tá lá. Nesse momento, os MBL urrando ouvindo isso. Vou deixar o link na descrição. Boa. Quem quiser, vamos botar o link lá, que daí o pessoal pesquisa e não fica disque, né? Mimimi. Não, perfeito. Aí o pessoal já dá uma entendida nessa coisa, porque os próprios acórdons, muitas vezes são didáticos, assim, eles explicam as coisas, porque o princípio da fundamentação das decisões também é uma das garantias da imparcialidade do juiz, porque quando o juiz fundamenta, ele te explica o porquê que ele está fazendo aquilo, e o porquê tem que ser um fundamento jurídico e razoável, etc. Então isso é uma das garantias. Tanto que hoje... a própria Constituição, né, bate nessa tecla e tal. Tanto que uma decisão judicial sem fundamentação, ela é considerada nula. Ela não vale, ela pode ser anulada por recurso. Enfim, e foi isso que eles fizeram. Como é um caso excepcional, ou seja, eles invocaram o estado de exceção, excepcionalizaram uma regra que era absolutamente clara, não tinha dúvida, não tinha ali uma briga de hermenêutica, uma briga de interpretação legal, não. Simplesmente falou, excepciona nesse caso, porque esse caso é excepcional, de grande interesse público, blá blá blá. Por que eles fizeram isso? E qual que era a sinuca? O tribunal, quando ele dá uma decisão dessa, isso forma a chamada jurisprudência. Um dos problemas era que os outros juízes que cumprem a lei, porque eles leem lá na lei, tá bem claro o que eles têm que fazer.
Aí eles olham para a jurisprudência e falam, olha, o tribunal está aceitando fazer tal coisa, vamos passar a fazer. Só que, se os outros juízes passam a fazer isso, a gente cai no estado de anarquia, porque é um absurdo. E a lei lá vira letra morta. Então, esse era um dos lados do dilema deles, entre ser linchado publicamente pela mídia e pelas minions e as guerrilhas de internet agora, e fazer o que é certo juridicamente. E ainda tem todo esse peso, até de caráter político, porque eles tomam uma decisão de poder que afetam a sociedade e que passa essa mensagem para os outros juízes. Fala, olha, agora estamos aceitando que se decida assim. Isso é jurisprudência. Então eles não poderiam transformar isso em jurisprudência. Então o que eles fizeram? Eles fizeram as duas coisas ao mesmo tempo. Eles disseram, olha, outros juízes, não pode. Então eles amarraram esse lado, para não virar anarquia. Porque é só contra o inimigo. É só contra a excepcionalidade. Então, aqui ó, não pode fazer, tá fazendo isso, viu? Ó, feio, menino mau. Mas, aí agradando a mídia e a galera do poder. Mas, nesse caso, como é este caso, né, contra o inimigo, então nós estamos excepcionalizando aqui, porque afinal Carl Schmitt, pô, teórico fascista, coisa, né, coisa maravilhosa, tá com o pau, né? E assim vai. Tem outros exemplos desse tipo, mas... acho que eu já estressei bastante esse assunto, mas esse é o problema, entendeu? Esse é o problema. Entendi. Nesse caso. Maquiavel, por exemplo. Uma manobra bem Maquiavel, essa manobrinha aí, sabe? Ó, vamos agradar a galera aqui, beleza, vamos agradar essa aqui agora e vamos manter o poder, porque o poder é absoluto, gente. É isso aí. Sabe uma coisa que tá virando moda agora? É condução coercitiva. Porque antes condução coercitiva tinha aqueles requisitos, assim. Eu mexo com a justiça faz 10 anos. Ou mais, não sei. Tô ficando velho. E esse tipo de coisa que eu tô falando pra vocês, eu trabalhei no Ministério Público. Hoje a gente vê coisas que uns anos atrás seria absurdo você pensar em fazer isso, entendeu? Jamais eu vou poder fazer isso aqui. Aí você vê lá, entendeu? Às vezes esse tipo de coisa pipocando em altos níveis, entendeu? De decisões da justiça, sabe? Nos altos escalões. E aí a gente não consegue deixar de pensar que isso é o poder desempatando a balança, entendeu? É o poder de fato daí, você entendeu? O verdadeiro poder, né? Que sobrepõe a soberania popular e a legitimidade. Também tem outra coisa que a gente comentou enquanto estava montando a pauta, que é o ativismo judicial, né? E eu fui pesquisar e ele parece que ele tá totalmente ligado com a judicialização. É isso mesmo? Sim, hoje fala assim judicialização para tudo, basicamente. Na verdade, o ativismo jurídico, o ativismo judicial, na verdade, é o termo correto. O jurídico seria uma outra coisa. Ele veio, na verdade, com uma intenção boa. Seria, assim, os juízes usar o poder que têm para fazer o bem, para desempatar a balança em favor do mais fraco, em resumo. A gente, quando eu estava até na faculdade, existiam correntes jurídicas de pensamentos assim, novos e com esse viés de tentar dar uma efetividade mais social para o direito. Aí era o chamado direito alternativo. Tinha até um pessoal do Rio Grande do Sul que tinha uma teoria chamada direito achado na rua. Tinha uns nomes assim e tal. Na época eu nem... eu achava, nossa, que engraçado isso, né? Aí... curioso, né? Aí... Enfim... E o ativismo judicial, a intenção dele seria isso. Você fazer o juiz ser mais proativo na sociedade e usar as suas decisões para tentar modificar para o bem. Para tentar ter um protagonismo pro bem. Entendeu? Só que isso, em primeiro lugar, eu tenho que
fazer essa exclamação. Em primeiro lugar, isso é um paradoxo, tá? Juiz falando em ativismo é um paradoxo logo por princípio, assim, pra gente invocar um Aristóteles aqui. Por princípio, por quê? A Constituição, o Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal e tudo quanto é código que você imaginar, diz que o juiz ele é inerte. Ele chama o princípio da inércia, que também tem a ver com a imparcialidade do juiz. O que significa? Que o juiz ele é um cara que está sentado lá e para o juiz resolver algum problema, se pronunciar e dar uma decisão, alguém, dentro de certas regras, tem que vir e provocar a jurisdição, que chama. Você tem que provocar o juiz. Ou seja, você tem que vir e pedir ao juiz: olha, eu tenho esse problema e eu preciso que você resolva, porque você é o representante do Estado que resolve os problemas e diz o direito, né, do que é certo e que é errado, e depois o Estado vai lá e executa essas ordens. Então, a princípio, logo de cara, a gente tem que fazer essa ressalva, tá? Que juiz ativista, ele é um paradoxo, tá? Logo de cara, por causa do princípio da inércia. O juiz não pode sair fazendo as coisas, entendeu? Com iniciativa, com espontaneidade, entendeu? Então, primeiro ponto. E aí seria isso. Só que aí o que acontece? O ativismo judicial vira de lado e vira bagunça porque tudo virou bagunça. Porque o Estado excepcionou, né? Daí a gente vai voltar na mesma história. Por quê? É a mesma desculpa. Olha, estamos vivendo um momento excepcional. Estão destruindo o nosso país. O inimigo está infestado na sociedade, nós precisamos extirpá-lo, acabar com este problema, o câncer da corrupção e etc. Então, não dá para ficar no feijão com arroz. Não dá para ficar no mais ou menos. E isso tudo é que justifica todos esses casos de exceção que eu falei aqui e que depois até a gente conversou, né, a respeito disso. Então, os juízes precisariam ser mais proativos e ter iniciativa, aspas aí também, por conta do princípio da inércia, para resolver o problema. Porque a ideia aí é que o instrumental ordinário não estava servindo para resolver os nossos problemas, que são extraordinários, excepcionais, exceção. Então, então os juízes têm que ser proativos. Então é mais ou menos o que está se querendo ver hoje com esse tipo de coisa, entendeu? E estão se cobrando isso. Para quê? Para que, como a sociedade, com toda aquela campanha midiática, com tudo, né, que envolveu os escândalos de corrupção e etc., a própria sociedade começa a exigir isso da justiça. E a justiça muitas vezes se vê obrigada. Por exemplo, o caso do TRF, que eu falei do recurso lá do negócio dos grampos. Entendeu? Então, às vezes, eles se veem obrigados, porque eles também são seres humanos, os desembargadores lá que fazem um negócio desse. Não dá pra dizer que o cara tem má fé. Só que às vezes o cara fica com tanto medo de ser linchado o resto do ano por uma milícia online, entendeu? Que o cara acaba cedendo, entendeu? Que mais fácil pra ele sentar lá no julgamento e falar: siga o voto do relator. Embora seja um absurdo. Entendeu? E ele fica de bem com a galera, ele vai pra casa, fica tudo bem. Porque se ele votar ali e se ele for a favor do poder, ele não vai ter muita dor de cabeça. Fica de boa ali. Ele fica de boa. Deixa passar isso. Deixa passar, porque quando o contrário acontece, às vezes dá errado. Por exemplo, vocês lembram da Operação Satyagraha? Uhum. Operação Castelo de Areia? Ah, sim. Então, a gente era o mesmo molde, era o mesmo padrão, né? A gente tinha o juiz que fazia, acontecia, o herói. Como é que era o nome dele? Fausto De Sanctis. Era o mesmo desenho da Lava Jato. Você tinha o juiz que fazia, acontecia. Que o Gilmar Mendes mandava soltar, é sempre o Gilmar Mendes, né? Mandava soltar, ele mandava prender no outro dia. Aí o Gilmar Mendes xingava ele, ia na Globo, porque eu acho que ele é contratado da Globo pra dar entrevista, que eu nunca vi aquilo. O cara tá todo dia, né, na Globo. Eu não duvido, mas nem ferrando que eu não duvido. Então, né? Aí ele ia lá e mandava prender de novo. Aliás, mandava soltar. Daí o Fausto De Sanctis ia lá e pau. E você tinha o delegado bola da Nike. Você tinha o delegado fodão, que era o Protógenes Queiroz. Lembram dele?
Nossa, desse cara eu não lembro. Eu tô surpreso de você lembrar, pra falar a verdade. Então, Eu lembro do nome, assim. o que aconteceu com eles? E eles fizeram um regaço. Com quem que eles mexeram? Aí eles mexeram onde não podia. Eles mexeram com os bancos. E esses bancos que estavam encalacrados com uma simbiose com o poder. Era o Daniel Dantas, né, o dono do banco BTG Pactual, não lembro o nome, faz tempo pra caramba. Isso aí é 2006, 2007, não sei, faz tempo. E, enfim. E eles chegaram a prender o Daniel Dantas e tal, e tal, e tal. O que aconteceu? E foi foi uma história muito parecida com a da Lava Jato. Cheio de ativismo, cheio de valentia, de vamos fazer acontecer, porque é o mais importante é combater a corrupção. No fim das contas, por causa de um errinho de condução lá do processo, especialmente por causa da Polícia Federal, que eles erraram lá na hora de cumprir um mandado de busca e apreensão, é uma formalidade, mas que é uma garantia constitucional. O que eles fizeram? Eles anularam a Operação Satyagraha e Castelo de Areia inteira, e o Daniel Dantas, com todas as provas do mundo, bandido, saiu da cadeia e hoje, como diz o Ciro Gomes, ele tem um atestado de inocência expedido pela justiça e assinado por um juiz. Por quê? Porque a justiça se meteu a fazer esse tipo de ativismo, se meteu a excepcionar a lei, aí chegou lá em cima, só que daí, microfísica do poder, aí cai o Schmidt. Aí na hora de ver ali a lei, a balança pendeu pro poder. E na época o presidente era o Lula, e era dos amigos, entendeu? Do PMDB ali, que fazia o bem bolado, entendeu? E daí, no caso lá no STF, a balança pendeu pro banqueiro, coitado, né? Do banqueiro, e anularam a operação inteira e ele saiu, coisa. E a formalidade foi o seguinte, no mandado de busca e apreensão, estava escrito assim, lembra que eu falei pra você no episódio passado? Gente, ouçam o episódio passado, quando eu expliquei que uma juíza do Rio de Janeiro expediu um mandado de busca e apreensão para uma cidade inteira, sem especificar endereço, nome da pessoa, etc. Aí vocês pegam essa decisão, aí vocês comparam com essa agora, dessa operação. Saiu o mandado de busca e apreensão por causa do cara. Aí sai lá, nome da pessoa, local que vai ser buscado, tal, os porquês daquilo. Aí tava lá assim, agora eu vou inventar os números, tá? Só pra ilustrar. Apartamento número 400, pra vocês entrar, que vocês podem entrar, ponto. Aí eles chegaram lá no prédio, a polícia chegou lá no prédio. Entraram lá, apartamento 400. Só que aí, no meio do caminho, eles descobriram, não sei que jeito, faz muito tempo, que no apartamento 200 e no 100 também tinha coisa do interesse deles. O que eles fizeram? Meteram o pé na porta, entraram no apartamento 200 e no 100 e tava cheio de prova da sacanagem do cara. Aí eles juntaram tudo aquilo, levaram, olha, pegamos as provas e não sei o que. Sabe por que anularam o processo? Porque no mandado de busca e apreensão estava escrito apartamento 400. E eles escolheram as provas aonde? No 200 e no 100. Aí ferrou com tudo. Aí eles anularam, por quê? Daí tem uma teoria que inclusive é americana, que chama teoria da frutos da árvore venenosa. Significa o seguinte, se você comete uma ilegalidade Adão e Eva na colheita... Né? Se você comete uma ilegalidade na colheita de uma prova, e nesse caso foi formalmente uma ilegalidade, buscou a prova, só que ela estava em desacordo com o que dizia a lei. Tudo que você descobrir baseado naquela prova em seguida vai estar envenenado. Que é como se aquela ilicitude, aquela ilegalidade na colheita daquela prova fosse a raiz da árvore venenosa. E os frutos que ela dá são envenenados. Tudo isso é antijurídico. E a teoria é essa e isso vale. Então o que eles fizeram? Como o grosso das provas e a investigação andou por causa dessas provas que eles encontraram no lugar lá que não estava no mandado, eles... tudo isso partiu dali. Então tudo isso foi anulado, tudo isso foi excluído do processo. Aí na hora que o juiz foi julgar, ele catou o processo vazio, porque tudo que estava dentro não coisa. Aí o que o juiz tem que fazer? Ele olha assim, nos autos não tem prova,
absolvo fulano. E Daniel Dantas tá aí. Rico, dono da Brasil Telecom tal, e o escambau, que depois agora estava recebendo aquela doaçãozinha dos bens, né? E o perdão da dívida de bilhões do Temer aí. Aqui, ó. Tudo brother. Tudo justo, tudo dentro dos conformes. Até onde cabe o judiciário decidir essas questões políticas e sociais? Cara, isso é uma polêmica. Quando a gente vai pensar em discutir políticas e questões sociais, a gente tem que separar bem as coisas, porque decisões políticas significam basicamente decisões de poder. Porque a essência de você dizer decisão política significa que aquilo veio de uma representatividade, de uma pessoa que foi eleita, que está representando os desejos do povo. Inclusive existem... A teoria dominante hoje no direito é que o juiz não pode se meter, ele não pode se imiscuir nesse tipo de questão, nesse tipo de decisão. Que quando a administração pública vai fazer alguma atitude, na maioria dos casos, o juiz não pode se meter no chamado mérito da questão. O juiz não pode dizer, não, você vai construir essa escola aqui? Não, mas é mais urgente construir, sei lá, uma ponte. O juiz não pode fazer isso, entendeu? O que ele pode verificar é a formalidade daquele ato administrativo. Ele pode falar que aquilo é ilegal, mas não é ilegal porque não cumpriu os requisitos da lei e tal. Mas ele não pode dizer, não, você não vai fazer isso porque tem uma coisa melhor para fazer, entendeu? Entendi. Porque isso é questão de política pública, entendeu? E é para isso que o cara foi eleito. Já as questões sociais, aí a gente entra numa questão, a gente volta um pouco para trás no assunto, porque a nossa Constituição, ela é toda questões sociais de cima e embaixo, a chamada Constituição Cidadã, porque lá tem previsão de muita coisa maravilhosa que não aconteceu, né, que depois não foi posto em prática. Mas existe teorias novas a respeito da normatividade da Constituição, ou seja, da força e aplicabilidade imediata dessas normas constitucionais, que até um tempo atrás eram consideradas meramente programáticas, ou seja, você não tinha força de invocar aquela norma constitucional e aplicá-la de cara. Por exemplo, o salário mínimo atenderá a todas as necessidades básicas da pessoa, inclusive moradia, vestuário, entretenimento, educação, saúde, alimentação. Me ajuda. O que mais você queria ter na sua vida para você ser feliz? Uma moto. Uma moto, Ferrari, viajar direto. Eu queria morar, sei lá, morar na praia. Ilha. Eu queria tirar o Luciano Huck da ilha dele e morar na ilha no lugar dele. Massa, tamo aí. Legal. Enfim. Então, veja esse tipo de norma. Eu queria guilhotina também. Guilhotina corrupção guilhotina. Veja o conteúdo dessa norma. Isso é aplicável? Você pode processar, por exemplo, o seu patrão e dizer, não, mas o salário mínimo, ou então processar o Estado e falar, não, o salário mínimo não cumpre isso, obviamente, e, portanto, é ilegal, quero que o juiz fixe um salário que atenda a isso. Que, segundo o Diese, dá uns 3, 4 mil reais. Seria. Enfim, na pesquisa Um pouquinho longe, né, do salário atual. Quase nada. É porque a previdência está quebrada, tem que cortar. Coitado. Privilégios, né, do pessoal aí. Enfim. Vem, meteoro. Nossa, cadê o Ceia com os meteoros de Pégaso? Primeiro tem que ir em Brasília. Perdi o filme da meada de novo, cara. Hoje eu tô meio aéreo. Você tem que ver o Zodíaco. Como é que você perdeu o filme da meada? Do que eu tava falando, velho? Porque, tipo, o juiz, o patrão, eu quero receber o que eu... Sim. 4 mil lá. Então, voltando. Portanto, o juiz ele não pode fazer isso, porque a teoria na época sobre a força normativa da Constituição e dos seus dispositivos separava os dispositivos constitucionais em 3 categorias de normas: as autoaplicáveis, vamos simplificar, as semi-aplicáveis e as meramente programáticas. Então ele jogava ele nessa categoria.
entendeu? E você tem outras normas desse tipo dentro da Constituição. Só que a própria Constituição não fala qualquer qual, entendeu? Isso é teoria, que depois é dentro da hermenêutica jurídica, que é a interpretação das leis, que vai te dizer o que é o quê. Só que como isso é teoria, isso muda. Porque isso não está na lei, entendeu? Isso muda, o entendimento muda. Então, hoje o entendimento é o seguinte: tem que ser dado a máxima efetividade para as normas constitucionais e tentar fazer isso aplicar. Ser aplicável por si só, sem ficar dependendo de penduricalho, de regulamentação de lei, etc. Inclusive isso, vou dar um exemplo em que isso acontece. Saúde. Você tá com um problema e o remédio, e o médico falou, cara, você vai ter que tomar um remédio aqui, mas ele custa R$5.000 por mês, tá? Então tá aqui a receita, se vira. Aí, ema, cada um com seus problemas. Aí você chega lá no SUS, né, e fala, ô SUS, eu preciso desse remédio. Aí o SUS vai falar pra você, olha, né... Embaçado. No caso, você vai na Regional de Saúde do Estado, né, olha, a gente não tá tendo esse remédio, né, então o problema é seu, tchau. Aí, o que você faz? Existe um dispositivo na Constituição que diz que o Estado tem que garantir a sua saúde. Ponto. Genérico, assim, genérico. Aí, por essa interpretação, você pode entrar com mandado de segurança ou até uma ordinária contra o Estado, dependendo de dos detalhes legais do caso. Se você tiver tempo pra isso, né? Enfim. Porque às vezes... Não, sai rápido. Isso aí sai rápido. Preciso de remédio, não tem... Morrer. Aí já é. Não, isso aí sai rápido. Isso aí sai rápido. Tanto que eu mexo com isso lá, daí inclusive quando sai, assim, a gente fica bem contente, né? Porque você vê que a pessoa tá sofrendo, precisando daquilo. Aí, a hora que sai, o negócio acontece, tipo, é bem legal. Porque a pessoa vai lá super contente, sabe? Enfim. E aí o juiz vai dizer, Estado, dê o remédio pro fulano, senão cara, nós vamos ter problema, entendeu? Eu sei onde você mora. eu sei quais são suas contas bancárias. Aí o que acontece? Ou o Estado vai dar de boa vontade, ou então a gente, né, lá na justiça, pega o dinheiro do Estado na conta do Estado, chama sequestro de dinheiro. A gente cata o dinheiro lá e dá na mão da pessoa. Vai lá, compra o remédio, mas me traz o recibo. Traz o recibo, senão depois não vamos se ver também. Que não é carnaval, não é bagunça isso aqui. Aí é assim. Esse é um outro exemplo de norma. Onde se faz valer onde você faz valer a questão social. Poderia ser feito outras coisas, porque, por exemplo, a gente tem alguns monumentos jurídicos dentro da Constituição que eu queria ver um dia isso fundamentando alguma decisão da Justiça. Por exemplo, função social da propriedade. Segundo a nossa Constituição, o direito de propriedade ele não é absoluto. Ele poderia ser tirado da pessoa se ele não cumprir a função social. Só que, você viu a pegadinha? O que é a função social? Não tem uma lei que fala o que é a função social. Parênteses. Em alguns casos tem, tá? E eu vou dar um exemplo. Por exemplo, votar é um exemplo. Não, propriedade mesmo. No caso, assim, um terreno. Você tem um terreno na cidade. Aí o município vai lá, só que tudo isso que eu estou dizendo agora, ele tem uma regulamentação. Então fica até mais fácil de falar. E diz assim, olha, você tem que ocupar o seu terreno, não pode ficar esse terreno baldio aqui. Imagina um terreno baldio na Avenida Paulista. Entendeu? Tem lá um terreno baldio, cheio de mato, pegando dengue, sabe? Aí o cara vai e não cuida daquilo. Eu estou familiarizado com isso. Fala com verdade depois. O cara não cuida, sabe? Fica uns bichos ali, uma coisa meio esquisita, né? Transmitindo dengue para o pessoal. Aí Em resumo, o Estado pode vir e obrigar o cara a dar uma destinação para aquele terreno. Porque ele tem que cumprir a sua função social. Claro que essa destinação, você vai ver na lei lá, é dar uma destinação financeira, capitalista, porque o sistema é assim. É para você dar um destino. Aí você vai construir alguma coisa, entendeu? Fazer alguma coisa com aquele terreno, sim, dar um destino para ele parar, para ele... Enfim, para ele cumprir a sua função social. Aí na lei vai ter lá alguns parâmetros e que se o cara
no fim de vários mecanismos que a lei dá, mesmo assim, não se mexer, o Estado vai lá e toma dele. Entendeu? Só que eu nunca vi isso acontecer, nunca ouvi falar, nem tenho exemplos para dar. Entendi. Tem um sonho, né? Que aconteça. O que eu vejo no dia a dia, que eu trabalho na construção civil, né? Uhum. Quando você compra um terreno, por exemplo, o que acontece é que você deve manter o terreno em ordem, ou seja, sem mato, sem ter chance nenhuma de algum animal, até mesmo peçonhento, ferrar com alguém. A culpa é sua, você pode ser. E obrigatoriamente você tem que fazer uma calçada no terreno. Porque daí, se alguém tá precisando de cadeira de rodas, por exemplo, não tem que desviar do mato do seu terreno e ir na rua e ser atropelado, por exemplo, o Estado. Uhum. Tomar. Esse som foi eu batendo na palma da mão em punho. Vocês conhecem bem. E é isso, assim, né? Mas tem retaliação, sim, porque já aconteceu de pessoa ser multada mesmo por tipo, eu tenho um terreno lá e um dia eu vendo, coloca lá, venda-se. 3 anos depois, não existe placa, existe mato e a placa tá... Daí, tipo, a população muito consciente, né, e educada, joga lixo no terreno do outro, porque é lixão, afinal de contas, né? Existe uma lei, tipo, se você tem um terreno baldio da sua casa, jogue lixo nele. Ou vai lá e taca fogo, né? No mato. Aí você tá em casa, de repente... Aquela fumaceira dentro de casa. Então, resumindo, o Estado realmente, ele toma providência, sim, se você, tipo, não cuidar de um terreno que é seu, mas ele está, cuida disso aí, é seu, mas tá ligado que... Na teoria clássica, até do direito romano, quando a gente vai estudar direitos e direito de propriedade, etc., a gente até vê, assim, o que caracteriza a propriedade e tal. Você tem dentre os vários, você tem, daí ainda tem os nomes em latim, né? O jus utendi, que é o direito de usar, e o mais engraçado é o jus abutendi, que é o direito de abusar da sua propriedade. Que seria, por exemplo, você dá qualquer destinação até esdrúxula. Eu quero destruir minha propriedade. É seu, você faz. Entendeu? Só que isso já não é mais 100%. Entendeu? Você não pode ir lá e falar assim, eu vou dinamitar esse terreno aqui e fazer uma cratera. Uma coisa muito não vai, simples. não vai. O Estado não vai deixar você fazer isso. Eu vou cortar uma árvore do meu terreno, por exemplo. Precisa de licitação. Exatamente. Por exemplo, você é dono de um sítio. Você é obrigado, por lei, a ter o mínimo da reserva legal. Sim, entendeu? Sim. Então, o direito de propriedade, ele tem essas coisinhas assim que às vezes a gente esquece delas. Respondendo à pergunta, né, de fato. Que seria daí... que pode ser até a própria administração pública dentro do seu poder de polícia, que é o poder de fiscalizar e aplicar daí as suas penalidades. Pode aplicar, né, e fiscalizar isso. E em outras situações um juiz pode vir e decidir isso. Por exemplo, numa ação de uso capião, o cara abandonou o terreno lá, nunca mais apareceu. Quantos anos? 15, 10? Depende. Tem de vários preços. Tem de 5, tem de 10, certo? Tem de 15. Depende de algumas situações. De alguns requisitos. Legal. Vamos arranjar alguma casa aí que ninguém liga. Eu vou ficar uns... Assim, se você não tiver nenhum terreno no nome, se você morar na casa, ou então tiver alguma atividade produtiva naquele lugar, e ela não for maior que um determinado tamanho, que eu agora não lembro de cabeça, em 5 anos você... Se o dono não se manifestar de nenhuma maneira, tipo... Isso. Você tem que... É o chamado... Animus domini, você tem que ter o ânimo de ser dono da coisa, você tem que se comportar como dono da coisa. Você vai ter que pagar o IPTU nesse período, você vai ter que... Não que isso seja um requisito muito pesado, mas é que é toda a circunstância que vai dizer se você realmente está se comportando como dono ou como um mero detentor, daí outras coisas jurídicas que agora não vem ao caso. Primeiro episódio, eu tinha até falado sobre uma das coisas que entra hoje dentro do estado de exceção e que justifica isso, que justifica depois o direito penal do inimigo e boa parte do que a gente falou, uma grande dose de protofascismo, de criptofascismo que a gente tem hoje na sociedade. Aonde que está isso?
hoje em dia tá muito na moda xingar os outros de fascista, né? Só que daí acaba dando a briga, não porque você xingou o cara, mas porque ele vem dizer pra você que ele não é fascista. Mas hoje o termo não é usado segundo o sentido histórico, não é porque você é um nazista ou porque você é um mussolinista, né? Sim. Você é um facho tradicional. Não, o que você está tentando dizer é a estrutura do pensamento fascista. E o que isso tem a ver com o nosso tema? Eu não vou lembrar o nome do autor, então eu vou ficar devendo. Mas existe... uma das maneiras mais interessantes de você identificar, eles chamam de o comportamento fascista, o pensamento fascista, é através dos 4 pilares do pensamento fascista. Só que você poderia até chamar de tripé, porque um deles ele é mais circunstancial e a maioria das vezes ele não aparece tanto assim. Só em algumas condições. E às vezes você vai ter gente que tem 3 e não tem os 4, entendeu? Então seria o quê? A gente vive isso hoje e todo mundo provavelmente vai identificar. Em primeiro lugar, é o mito o mito da decadência da nação. O que é o seguinte: nossa, o Brasil está sendo destruído, o Brasil está acabando, estão acabando com o país, estão acabando com a moral e os bons costumes, querem destruir a família brasileira. Ou seja, é difundido uma ideia, um pensamento de que a sua sociedade, o meio que você vive, a vida, o seu estilo de vida está sendo atacado e destruído, inclusive deliberadamente. Esse é o mito da decadência. Então a gente encontra isso, por exemplo, no nazifascismo, em que o Hitler e Companhia Limitada botaram as culpas nos comunistas, nos socialistas, nos anarquistas e nos judeus. Como a Alemanha estava na merda porque por causa de toda essa influência e tal destes grupos e tal. Aí a gente entra no segundo pilar, que é o mito do inimigo. Que aí você nomeia quem está causando essa decadência. Que é quem? No caso ali, a gente falou do nazifascismo histórico, é o comunista, o socialista, o anarquista e o judeu. E no caso do Brasil hoje é o esquerdista, é a esquerda, é o PT, é o comunismo, Jesus Cristo aonde? Alguém me explica? Enfim. Aí entra as outras duas pernas que são um pouco menores, que é o seguinte: o mito do futuro grandioso. Que, embora a nossa nação esteja sob ataque, a gente tem jeito e a gente tem uma maneira de sair disso. E a gente é grande. Então isso tem um futuro. Aí entra o quarto pilar, que é o mito do salvador da pátria. Então, às vezes, você não precisa ser um bolsominion para ter um pensamento de estrutura fascista. Porque, às vezes, você pode detestar o Bolsonaro, entendeu? E achar que ele é um boçal, que ele não é o salvador da pátria. Só que, ainda assim, você justifica e estrutura a sua argumentação e as suas ideias no mito da decadência e no mito do inimigo. E que você, destruindo o inimigo, você vai resolver todos os problemas. E aí nós voltamos. Provado que não funcionou, né? Porque o golpe aconteceu e estamos na merda do mesmo jeito. Afinal de contas. Então, Mas você foi bem preciso. Claro. Nós estamos na merda. Sim. Quem fez isso, não. Inclusive agora eles estavam aprovando a MP do trilhão. Que eles vão isentar as petrolíferas estrangeiras que receberam agora as fatias do pré-sal, do petróleo do pré-sal, né? Com o Temer. Que antes isso não podia, daí isso foi uma das modificações do Temer. E eles vão isentar eles de pagar tributo. Isso, a conta que os caras estavam fazendo era coisa de trilhão. Entendeu? Então esse pessoal que fez essa tomada de poder, não, eles estão se dando muito bem, para eles está dando tudo certo. E nesses nós, a gente está incluso a galerinha da camisa CBF também, deixando bem claro. Então, esses aí, eles pensam isso, só que nesse sentido eu sou meio condescendente. É difícil você culpar. Eu sei que essa é uma postura minha, às vezes até meio, sei lá. Controverso. Mas
Tem como você culpar? Porque a pessoa, ele trabalha o dia inteiro. Aí ele chega em casa, ele liga a TV, desgraça, desgraça, desgraça. Olha que merda que tá acontecendo, olha que merda que tá acontecendo. Aí ele abre o jornal, ele vai ver um colunista. Nossa, estão destruindo o Brasil. Aí, olha quem tá cometendo a desgraça, olha quem tá cometendo a desgraça. Entendeu? Aí ele começa a identificar, aos poucos, não foi do dia pra noite, que demonizaram determinados setores da sociedade, determinadas ideologias. Não foi do dia pra noite. Criado aquela... Isso foi criado, isso foi sendo alimentado. Aí cada dia que passa, a hora que vem uma crise econômica, igual nós tivemos aí, de 2013 mais ou menos, daí 14 o negócio arrebentou, 15, enfim. A hora que vem uma crise financeira violenta, daí as pessoas sentem na pele, aí que eles acordam e falam, nossa, é verdade, nosso país está indo pro buraco, realmente, e quem que causou isso? O inimigo. Aí é que entra o estado de exceção. E é todo aquilo que a gente estava conversando antes. Que excepciona-se a regra para combater esse inimigo que está provocando a decadência da nação. E aí entra o ativismo judicial pro mal. Aí entra o direito penal do inimigo, que é para tratar esse inimigo. Porque esse inimigo, ele não faz parte da nação. Entendeu? A decadência da nação é a gente. São as pessoas de bem. Entendeu? E então esse é um contexto sociopolítico, sabe, que traz isso para a situação que a gente está hoje. E a gente tem esses outros exemplos e que, como eu tinha falado, dá para a gente ficar o dia inteiro, sabe, só falando desse tipo de coisa, sabe. É muito complicado. Falando da culpa do cidadão, né, que a gente tá falando agora há pouco. Tipo, o cara chega mesmo, né? Em casa, trabalha e absorve essa informação de pessoas carismáticas que sabem o que estão fazendo, sabem o que estão falando exatamente. Já tem uma credibilidade. Sim, mas muitas das pessoas que também chegam em casa e trabalham, vê isso e falam, não, peraí, vamos ver certinho? E daí depois de toda essa cagada que deu, tipo, as pessoas que votaram... A gente tá falando do impeachment, por exemplo, né? Daí, as pessoas que votaram contra a direita e a favor da esquerda são culpadas pelas pessoas que votaram pela direita. A culpa não é minha. Eu não votei. Eu não votei nela. Exatamente. Ninguém quer ter a culpa, né? Daí, tipo, acontece isso, dá essa cagada. Houve essa mudança de governo e estatisticamente vem piorando. Isso aí é óbvio, né? Como não culpar essas pessoas também? Se você for colocar culpa material, obviamente. Não, culpa de consciência, entendeu? Mas porque as pessoas, quando querem acreditar numa coisa, elas vão acreditar naquilo. Mas você concorda comigo que para alguns não tá piorando, não pro poder. Eu tô falando do capitalista sem capital. Sim. Para alguns não tá piorando. Pra esses mesmo. Para alguns tá bom, porque a máquina de propaganda tá tão pesada ultimamente que tem uma multidão acreditando que com o Estado mínimo e que com as medidas que o Temer tá tomando, mesmo que ele seja um canalha corrupto, que isso tá sendo ótimo. Né, Globo News? E você vê isso no dia a dia, entendeu? Às vezes as pessoas, tipo, não falam do Temer, mas eu conheço muita gente que tá batendo palma de pé pra reforma trabalhista, tem um monte de gente que tá batendo palma pra liberar o petróleo pros estrangeiros, pra liberar venda de terra para estrangeiro, pra liberar a compra de meios de comunicação por estrangeiro, que é proibido. A exploração lá da renca, sabe? Do coisa, etc, etc. A lei da terceirização irrestrita. Sim. O que é bizarro é esse tipo de comportamento. Tipo, a pessoa que fala, não, a gasolina tá cara, o gás também, vamos trocar. Daí paga praticamente o dobro. Isso aí, estamos melhor. E ninguém fala nada. E ninguém fala esse nada. Tipo de cara fala, irmão, é sério mesmo?
Eu vou começar indicando um livro que eu tô lendo, que chama Um Apelo à Consciência, os melhores discursos de Martin Luther King. Então, eles pegaram 10 discursos do Martin Luther King, que tiveram maior repercussão, e antes de cada discurso tem uma pessoa que também participou dessa revolução, tá fazendo um resumo ali, e é bem interessante. Acho que tem a ver também com o tema que a gente está tratando aqui. Um cara muito inteligente, por sinal. E fica Tentaram aí matar ele algumas vezes. Algumas vezes, né? A própria CIA, Inclusive, né? o FBI e a CIA. Mas eles não são os mocinhos? Então. Né? Então fica aí a indicação, para quem quiser. Tiagão? Beleza, a minha indicação não tem nada a ver com o nosso tema. Na verdade, foi uma nostalgia que eu tive essa semana aí. E eu achei legal e acho que vai ser uma boa. Pra quem gosta de videogame, de jogos, vai ser legal. Existe um jogo chamado Chrono Cross. Eu não sei se alguém ouviu falar. É da Squaresoft, é da mesma produtora que fez Final Fantasy. E é um jogo que deve ser de 2000 e pouquinho, 2001, 2002. Eu não lembro. É um jogo RPG ação, né? É num mundo completamente diferente, muito mais colorido assim. E é um jogo dualista, em que você fica indo e voltando de dois mundos com a mesma realidade. Então o personagem principal em um mundo tá vivo, no outro tá morto, sabe? As pessoas mudam de personalidade. É um jogo muito gostoso, muito legal. Mas o principal atrativo desse jogo, e é legal que vocês joguem o jogo pra vocês verem isso, é a trilha sonora. O produtor musical se chama Yoshinori Matsuda. Obviamente é um japonês, né? E esse jogo tem 3 álbuns. É de longe, assim, os álbuns mais perfeitos, assim, só de instrumento que eu já ouvi, assim. Tipo, até hoje tem orquestras que tocam a música no Cross pelo mundo aí. É incrível. Eu vou ver se eu mando o link pra você colocar também na descrição. Sim, a gente deixa. Ó, quem jogou Chrono Trigger do Nintendo, eu falar? Cara, é tipo uma continuação, assim, mas é excepcional. Pra estudar, pra ouvir, tipo, pra dormir, coloca e é muito bom, muito bom mesmo. Muito legal. E o Antônio vai indicar o quê? Eu queria indicar, em primeiro lugar, que as pessoas pudessem dar uma pesquisada, né, nessas decisões judiciais, a decisão que anulou a Operação Satyagraha, a Operação Castelo de Areia, que as pessoas descubram que depois o delegado Valentão ele foi processado pela justiça e condenado e fugiu do país, porque ele bateu de frente. Que as pessoas leiam daí e comparem essa decisão com o caso lá da juíza do Rio de Janeiro, que expediu, né, o mandado de busca e apreensão coletivo. Também o caso lá dos grampos, né? Deem uma olhada nesse acórdão do TRF4, né? Que é fácil achar, Antônio? É tranquilo. Depois eu posso até procurar e te mandar. Também existem várias decisões desse tipo. Por exemplo, no próprio mensalão, né? Houve uma condenação bem curiosa lá, né? Que a ministra Rosa Weber falou assim no acórdão dela. No julgamento, não sei se foi do Genuíno ou se foi do Dirceu. Não tenho provas para condenar, mas vou fazê-lo porque a literatura me permite. Usando a teoria do domínio do fato. E o mais irônico é que depois o autor da teoria do domínio do fato falou: ela não entendeu a teoria e fez tudo errado. Não é isso a teoria do domínio do fato. E que sabe quem que era o assessor dela? O Sérgio Moro. Nessa época. E que as pessoas, né, leiam essas decisões para entender, né, como a justiça pode ser injusta e como a circunstância do poder político pode influenciar essas decisões. E uma outra indicação também, se eu puder fazer, como nem eu estava comentando com vocês, para a gente enxergar também o estado de exceção, eu queria... Tem vários filmes e até séries nesse sentido,
Mas é um filme muito bom, né? Que é o Elysium, do Wagner Moura e tal. Legal. E é muito bom. E que você tem realmente um Matt Damon também. Matt Damon, sensacional. Em que você tem lá, né, uma configuração de um estado de exceção. Você tem um lugar que as leis não são aplicadas, ou que elas são aplicadas de maneira diferente, e um lugar que é o paraíso. E que as pessoas, ao assistir o filme, não tentem enxergar isso na sociedade. Tentem enxergar que, de repente, as pessoas tentando chegar no Elysium é uma pessoa tentando atravessar a fronteira do México para chegar nos Estados Unidos, é um refugiado da Síria tentando chegar na Europa. A gente tem que trazer isso um pouco. Um trabalhador tentando conquistar o sonho da casa própria. Exatamente. Uma pessoa que mora na favela e está tentando morar num lugar com mais dignidade, com saneamento básico, com água corrente, e que não tenha tiro voando na janela todo dia, para refletir a respeito disso. Trazer para nossa realidade. Trazer para a realidade. Uma realidade que mostra no filme também, logo no comecinho, é o sistema trabalhista do filme, né? Também tá uma porra aquele sistema. Então vai acostumando que pode ser que mais pra frente, não sei não, hein? Então, Cara, não começa, senão eu vou falar outro podcast inteiro aqui. Que a raiva aqui já... Já sobe a raiva, né? Então é isso aí. Voltamos semana que vem. E até mais. Tchau, tchau. Falou, galera. Abração, obrigado a paciência. Valeu. E vamos brigar, em treta. Treta. Se não tiver treta, não tem mudança, rapaz.